paz do Senhor Jesus. Hoje vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 15. Está escrito assim: E traziam-lhe também meninos para que ele lhes tocasse. E os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Glória a Deus. Essa é uma passagem singular em que as pessoas traziam as crianças para que Jesus abençoasse, porque viam as obras que Jesus fazia, e a bênção de Jesus para aquelas pessoas com seus filhos era importante. E por isso traziam a presença de Jesus. E os discípulos, tendo cuidado que não houvesse incomodação, porque as crianças, quando chegam no ambiente, elas não têm um comportamento, às vezes, ordeiro, às vezes, que as pessoas esperam. Se vamos a uma festa, todos esperam que nós nos portemos como estivéssemos numa festa. Se vamos para uma praia, nosso comportamento, até as nossas vestimentas mudam, porque estamos numa praia. Estamos no trabalho, nosso comportamento ele é de acordo com as regras que aquele local de trabalho, aquela empresa, aquela repartição, aquele departamento exige de cada um de nós. E as crianças, elas têm um comportamento delas, de inocência, de não se importar muito com o que está à sua volta. E Jesus, vendo que os discípulos estavam impedindo as crianças de chegar até ele, chamou os discípulos para bem próximo, né? Eu creio que não foi uma recolocação de palavras para os discípulos que chamasse a atenção de muita gente. Ele chamou-os para si: olha, chega aqui, não impeça as crianças, porque ele completa, porque dos tais é o reino de Deus. Por que ele disse isso? Na oração do Pai Nosso, ele ensina nós a orarmos. Ele fala que devemos orar assim: venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E quando Jesus estava diante de Pilatos, quando Pilatos o interrogava para decidir sobre a vida dele, Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, porque se fosse, haveria quem lutasse por mim aqui. Então há um reino em que todos nós vamos ter que viver nele com um coração puro, um coração inocente, porque a criança ela tem um coração puro, um coração inocente. E Jesus diz que dos tais é o reino de Deus. Então, a nossa vida tem que ter a pureza de um coração de criança. Claro que às vezes é difícil, principalmente depois que a gente vive muitos anos, nossos corações ao longo da vida vão acumulando tristezas, mágoas, revoltas, indignação de tanta coisa que o mundo nos traz ao nosso coração, à nossa volta.
Mas Jesus nos chama para ter um coração para habitar no reino de Deus, para termos um coração puro, um coração livre do pecado, livre de coisas que esse mundo vai acrescentando à nossa vida. Quando nós pegamos uma criança muito tenra, muito pequena, nós vemos nela só inocência. Ela não sabe discernir entre o bem e o mal. Ela não sabe julgar ninguém. Ela não sabe como se portar, às vezes, no local. É necessário que nós, como adultos, vamos ensinando, vamos dizendo, não faça isso ou não faça aquilo, não entre, não saia, porque ela mesmo não tem uma noção completa das coisas, por causa da sua inocência perante tudo que está neste mundo. Mas quando Jesus diz aqui, deixai vir a mim os meninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Há um reino em que o Senhor é Jesus. Há um reino em que nossos corações se tornarão puros. A Bíblia diz que as nossas vestes ficarão mais alvas do que a neve, que significa pureza, em que vamos ter um coração onde Deus terá livre acesso, onde que Jesus não precisa bater a porta do nosso coração para que nós abrimos e dizemos sim ou não. Você pode entrar ou não pode entrar. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Então é necessário que nós, desde agora, possamos ter uma vida em que a pureza seja o principal do nosso coração, das nossas atitudes, dos nossos anseios, dos nossos projetos. Porque só com o coração puro poderemos ver a Deus, chegar até Ele. Por isso que Jesus, na cruz do Calvário, entregou a sua vida, para que de nós fosse arrancados os nossos pecados, o nosso pecado, para que nós nos tornemos crianças novamente para Deus, que nós nos tornemos pessoas puras e simples, porque o pecado nos afligia, nos subjugava, nos prendia, não tínhamos escolha própria, porque éramos escravos do pecado. Mas na cruz do Calvário, Jesus derramou o seu sangue para a remissão das nossas almas, da nossa vida, para que nós voltássemos a ter um coração puro, como Deus criou o homem com um coração puro. E não há nada que nós podemos fazer por nós mesmos em querermos ser santos e puros. Muitos vão para reclusos, vão para conventos, se isolam do mundo para ficar puros. Pessoas param até de se relacionar com outra pessoa porque ele não quer ser atingido pelo mal. Mas o mal está dentro de nós, que é o nosso pecado. Mas na cruz do Calvário, Jesus destruiu o nosso pecado, que nos fazia separação entre nós e Deus.
Como a Bíblia diz que quando Jesus expirou na cruz, entregando o seu espírito, a Bíblia informa que lá no templo, onde havia uma separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo, lá está escrito que o véu se rasgou de alto a baixo. Nós não tínhamos acesso ao Pai, mas naquele momento que Jesus expirou, o véu se rasgou. Não era necessário mais essa separação, esse impedimento. Estava livre a nossa entrada diante de Deus. E esse véu que tinha lá no templo era um material muito grosso, pesado, e ele se rasgou sozinho pelo poder de Deus. Era Deus falando: pode entrar, eu estou aqui. O meu filho alcançou para vós o acesso ao reino de Deus. E daquele dia em diante, daquele momento, daquele segundo em que Jesus, lá no alto da cruz, expirou, o reino de Deus estava pronto para nós participarmos dele. Por isso é necessário entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus. Crer que Ele é o único Senhor e Salvador da nossa alma, que Ele é o acesso direto a Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso Jesus disse que se nós não tornarmos como criança, não entraremos no reino de Deus. Se nós não tornarmos puro, não podemos ter acesso a Deus. E a nossa pureza só é alcançada em Cristo Jesus. Por isso Jesus disse a Nicodemos: vos é necessário nascer de novo, porque se você não nascer de novo, você nunca verá o reino de Deus. E Nicodemos dizendo: mas como é possível? Eu já sou um homem velho, vou voltar para o ventre da minha mãe? Mas Jesus falava de algo espiritual. Nascer de novo, nos tornarmos crianças novamente, puras, livres do pecado, para ver, para entrar, participar, viver e conhecer o reino de Deus. Por isso, é importante conhecer a Jesus. É importante falar de Jesus. Porque Ele é a única oportunidade que nós temos de estar na presença de Deus. Não é religião, não é forma de crer, não é nenhum ritual humano, não é nenhum procedimento, regras, que com o tempo mesmo ele se acaba, perde sentido, mas o único jeito, a única maneira é através de Jesus, que conquistou isso para mim e para você. O direito de vivermos o reino de Deus. O direito. Ele conquistou para mim e para você. Não precisamos pagar por ele, não precisamos ser especiais para este mundo. Mas devemos buscá-lo, conhecê-lo e entendê-lo. Que se não nascermos de novo, não veremos o reino de Deus. Mas no dia que você aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, você abrir as portas do teu coração, o Espírito Santo virá e dirá a você:
que é verdade este reino, que ele existe. A Bíblia diz que está preparado para aqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, se você quer ser amado por Deus, creia em Jesus. Creia também no Pai. Porque Jesus disse, creio no Pai, creio também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar para todos. O reino de Deus é infinito. E nós podemos estar lá para sempre. E temos a inocência de viver uma vida sem pecado, sem atribulações, sem tristeza, sem ansiedade, sem medo, sem temor. Lá não vamos ter esperança, porque não precisa esperança. Esperança é aquilo que ainda não temos. Lá vamos viver alegria da presença de Deus, na pessoa do Senhor Jesus. Por isso, sejamos como criança diante de Deus. Não vamos esconder o nosso pecado, mas vamos entregar nas mãos de Jesus para que aquilo que ele fez na cruz seja definitivo para cada um de nós. Lembre-se, na casa do Pai há muitas moradas. O reino é infinito. Creia no Senhor Jesus. Que essas palavras possam se multiplicar mais no teu coração e traga alegria de viver, ainda que neste mundo, que vamos viver, podemos viver desde já, algo muito diferente. Porque Jesus disse na oração do Pai Nosso, venha o teu reino. Que o reino de Deus venha sobre nós e possamos vivê-lo para sempre, na pessoa do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.